Boa tarde, amigos da Up TV. Está começando mais um Diálogos Musicais direto da cidade de Santo André, no estado de São Paulo, sempre ao vivo às segundas-feiras, 17 horas. O nosso programa conta com o apoio da AEM Pianos, que é uma empresa há mais de 45 anos no mercado, onde você encontra um showroom de pianos das mais diversas marcas, novos e usados, além de serviços de afinação, restauração, desculpinização e transporte. Para maiores informações, entre no site www.aempianos.com.br ou pelo telefone 2796-3704 com o DDD 11 São Paulo, capital. O meu convidado de hoje é um compositor de trilhas sonoras instrumentais, vamos falar sobre isso, e professor de áudio para cinema, Rafael Paiola. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Por que compositor de trilhas sonoras instrumentais? Eu enfatizei aqui, como a gente conversou um pouco antes. Uhum. Por que essa ênfase no instrumentais? Na verdade, quando eu falo, eu estudei canto lírico, né? Eu estudei na Fundação das Artes com a Maria Cecília de Oliveira. Sim, já E, esteve no nosso programa. justamente. Grande E, soprano. aliás, um beijo, Cecília. Mas, na verdade, eu estudei com ela e quando eu falo que eu sou cantor e compositor, geralmente a imagem que passa é que eu escrevo canção, né? Mas não sei porque eu não me sinto à vontade escrevendo canção, escrevendo letras ou musicando poemas. Eu prefiro me expressar instrumentalmente. Acho que é mais interessante. Eu tenho um pouco mais de fluidez, acho, né? Não sei. Espero que as pessoas achem. É curioso, né? É. Muita gente tem contato com trilha sonora em novela, compra o. Eu ia falar os LPs, já não, compra os CDs, né? Eu tô meio Sim. no passado. Compra os CDs e geralmente são músicas com letras, são desse estilo, né? E é interessante você dizer que tem mais o que expressar somente com a linguagem musical. Isso é bem Sim, sim, é interessante. verdade. Aqui no Brasil, inclusive, a gente tem muita dessa tradição, né, de usar a canção principalmente no cinema, né? As trilhas sonoras que a gente vê tem muitas, inclusive o documentário que ganhou o Oscar agora, o da Amy, pouca gente sabia, mas quem fez a trilha, a parte instrumental que não era as músicas da Amy, foi um compositor brasileiro bastante famoso, Antônio Pinto. Olha só. Então, a gente tem compositores aqui no Brasil que fazem cinema e tal, mas geralmente o que é lembrado de trilha sonora no Brasil são as canções, né? E é uma pena, porque o próprio Antônio Pinto, por exemplo, é um exemplo muito bom. Assim, é um cara muito Coisa, bom. né? Né? Músicos estão sempre ocultos, ficam sempre escondidos, tem pouca projeção no cinema, são grandes profissionais e geralmente quando se fala em cinema as pessoas pensam nos atores, que aparecem mais, e no No diretor. diretor, é Né? verdade, né? A gente tem. Não sei, não sei se isso é uma coisa que permanece lá fora, né? Sendo que lá fora a gente tem grandes nomes da composição, né? Tem grandes compositores que fazem fama mundialmente, né? Acho que todo mundo já ouviu falar em John Williams, Hans Zimmer, né? Enfim, o Sim, Danny Elfman e alguns outros nomes mais antigos que são tão superstar quanto grandes diretores, grandes atores, né? é Mas aqui verdade. realmente é difícil a gente ter esse contato, né? Então é mais fácil a gente ter de memória a imagem dos grandes atores, grandes diretores, enfim. Hum. Onde que aparece a trilha sonora? A gente falou de novela e cinema, mas existem outras mídias que a trilha sonora aparece e você trabalha com elas. É até legal a gente separar, né, a noção de trilha sonora, porque trilha sonora se entende como toda a banda sonora do filme, né? Tudo que é o som desde o momento que apaga a luz e começa a rodar a fita ou o arquivo do Ah, filme. Então tudo isso é a trilha sonora, né? A gente normalmente utiliza como sinônimo para música, né? Mas eu escrevo no caso a música, eventualmente eu participo também fazendo outros aspectos da trilha sonora, né? quero Mas falar sobre isso. sim, mas para as mídias que atinge, né? O que eu trabalho geralmente são vídeos de institucionais, faço muito para lançamentos de jogos de tabuleiros pela empresa com que eu trabalho, que é a Labirinto Filmes, e eventualmente tem algum jogo também que a gente sonoriza, algum curta-metragem, longa-metragem, média-metragem, né? Curioso você falar de jogo de tabuleiro, que é um dos assuntos principais que eu quero tratar com você, porque eu sempre joguei jogo de tabuleiro, pelo menos quando era criança, Uhum. alguns jogos mais simples. Hoje em dia acho que a coisa está bem mais desenvolvida, né? Bem mais expandida, mas eu nunca pensei numa trilha sonora para um jogo de tabuleiro. Isso Existem poucos que no mercado no Brasil
que eu conheço tem um. é, existem poucos realmente no mercado, inclusive o pessoal geralmente utiliza trilhas para jogos muito especificamente temáticos, né? Então, sei lá, vai ser um jogo de zumbi, e aí o jogo zumbi, o cara quer que tenha aquela estética dos anos 80. Então, sei lá, chama um compositor que vai escrever um negócio parecido com isso, né? No caso, o que eu escrevi foi uma música para um jogo com temática futurista, com monstros interdimensionais, né? Então, as referências que me passaram, que o cliente me passou, era para ser uma com referências clássicas ou românticas, né? Então Ah, tinha que que ter alguma legal. coisa dessa estética dos instrumentos clássicos. E eu podia também brincar com o desenho de som, com efeitos sonoros e sintetizadores para deixar a coisa um pouco mais atemporal, né? Então não é nem passado nem futuro, mas é uma terra do futuro que se perdeu no passado. Então foi uma coisa assim, né? Mas são poucos realmente exemplos que tem em trilhas sonoras de jogos de tabuleiro. Geralmente as pessoas pegam e ouvem músicas que elas estão acostumadas, né? Sei lá, põe um disco do Black Sabbath rolando e vai jogar o jogo, sei lá, põe uma Entendi. sinfonia e sai jogando. A proposta, quando se comissiona um compositor para fazer isso, é que você adicione mais esse efeito, mais essa camada de entendimento do jogo para os jogadores que estão tendo essa experiência, né, do jogo. Então, a música é uma proposta de como você deve se sentir também ao jogar aquele jogo. É claro que você não precisa jogar, ouvir nesses casos do jogo que eu fiz, mas sim, é uma camada a mais emocional, né? Bem interessante. Mais para frente no programa a gente vai ouvir, é isso que a gente tem aqui em áudio, Isso, né? O eu exemplo trouxe, desse seu exemplo desse trabalho. jogo. Mais para frente a gente vai ouvir isso e ele vai comentar. Rafael Paiola vai comentar um pouco as composições. Antes disso, você tocou num assunto interessante. Você disse que o cliente é, tinha uma referência e te pediu uma orientação clássica e romântica. Uhum. É, é raro quem encomenda a trilha entender de música, entender de arte a esse ponto? Como que funciona isso? Você tem clientes que não entendem nada e eles pedem, de que maneira eles pedem uma música? Como é a aceitação dos seus trabalhos ou não, né? Uhum. É Fala um pouco difícil sobre isso. realmente a gente ter clientes que conheçam realmente música, né? Eventualmente algum cliente estuda, eu gosto bastante, né? Assim, é diletante e tal, então acaba tendo um pouco mais de vocabulário para conversar com a gente. Mas não é necessário, absolutamente, né? O importante é na direção, quando você vai ser dirigido para o trabalho encomendado, enfim, e você vai ser brifado, né? Ou seja, tem um resumo do que você deve fazer pelo cliente. Hum, O importante é que as mensagens que você queira passar, que ele quer passar com a música que você vai fazer, sejam claras, né? Então, o cliente passar referências é importante, é, sei lá, com exemplos musicais do que ele gostaria de ter, ou então passar de maneira subjetiva quais climas ele quer que, que eu desenvolva dentro da música. E, lógico, com conversa, eu também tento mostrar exemplos do que eu entendi, sabe? De repente ah, faço uma demonstração de alguma coisa e entrego para ele, olha, é por esse caminho, não é, né? Faço um rascunho, mostro e tal. que bom. Então tem todo esse lance do desenvolvimento, assim, que faz parte justamente da comunicação entre o cliente e a gente, né? Isso é de vital importância. Até prefiro, se o cliente tiver como eu poderia explicar? Se o cliente tiver esse conhecimento, mas me deixar livre, talvez eu prefira, né? Isso é outra coisa importante. Até que ponto você tem a liberdade, porque às vezes eu imagino que possa acontecer assim, a pessoa, principalmente em cinema, né? Dá um trabalhão, demora meses para um filme ficar pronto, às vezes a pré-produção, o momento de filmagem. A última coisa é chamar o músico, ó, faz uma música, semana que vem vai estrear o filme, preciso da trilha. É, Acontece isso, não acontece acontece? bastante. Inclusive, no caso de som de filmes grandes, né? Até o Ben Burt, que eu dou aula eventualmente de áudio para cinema, né? Sim, No sim. Instituto de Cinema. E eventualmente eu abro a aula com uma citação do Ben Burt, que é o designer de som do Star Wars, né? Um cara, até ressalto para os alunos, olha, é um cara que trabalha com orçamentos milionários. E o que ele fala na citação que eu uso é que geralmente o som do cinema ele é captado, misturado lá e depois você fica com aquela sensação de, poxa, podia ter dado um pouquinho mais de atenção para isso, né? Aqui no Brasil, na verdade, não só o som
como a fotografia tem melhorado muito de uns anos para cá, né? A gente não tem mais essa desculpa de, não tem equipamento. Com muito pouco dinheiro você consegue fazer um Ah, som bom, uma fotografia boa para um filme. É claro que com equipamentos mais caros e melhores você consegue uma qualidade absurda. Basta saber usar também, sim, também. né? Mas muito, não só da música, como do áudio, ele é meio deixado de lado um pouco, né? Eu penso, principalmente dos alunos, às vezes a gente pega produções com menor orçamento, que a galera, sei lá, liga a câmera e grava, porque não dava tempo de planejar onde estava colocando o microfone, né? Nossa, que Isso em coisa. produções menores, é claro, né? Aham. No caso de produções maiores, é muito comum mesmo você ver entrevistas de compositores grandes, tá? Às vezes até compositores indicados ao Oscar, que falam que ganharam o Globo de Ouro, enfim, falando justamente de como recebem, às vezes, em cima da hora, né? O cara terminou a música, terminou o filme e tal, aí chama, pô, tenho 2 semanas para lançar um filme, você pode vir aqui quebrar essa para mim, né? Então, às vezes é um Que trabalho muito coisa, hein? corrido, sem muito cuidado, tecnicamente muito complicado, né? E, sei lá, para você escrever para uma orquestra um filme de 2 horas, é muito complicado, né? Em 1, 2 semanas. Maravilha. Você falou de design de som e como você dá aula de áudio para cinema. Uhum. Fala um pouco pra gente disso, como já que você comentou no início que trilha sonora, a rigor, é todo o som que aparece, não é somente a música, né? Sim, sim. Fala um pouco sobre essas modalidades ou essas possibilidades do som. O que é um design de som, por exemplo? O design de som é a pessoa, o designer de som, né, Designer de som, o sim. desenho de som, é a pessoa que vai se preocupar com os aspectos estéticos do som para ajudar a contar aquela história, né? Como se fosse um cara da arte focado para som, né? Então ele vai estabelecer e deixar uniforme a linguagem sonora do filme, né? Hum, Principalmente por meio de efeitos e em cima do material já existente ou, ou isso é uma espécie de planejamento, como existe o diretor de arte que já muitas lida com vezes paletas? tem um planejamento, é claro, a estética do filme tem que ser consistente, né? Mesmo que ela seja anacrônica, tem que ser consistente, né? Aham, Claro, para aham. todo tipo de arte. Mas muitas vezes essas decisões e esses sons, né, que são captados a posteriori, né? Sei lá, o próprio caso do Star Wars mesmo, você tinha no set, sei lá, próprios objetos que iam simular o sabre de luz para que eles utilizassem, né? Então, Ah, posteriormente foi gravado com um microfone, uma antena, uma mola, não me lembro o que era, vibrando, e aí esse entendi. microfone foi escolhido que esse som deveria ser assim, né? E quem faz isso é o designer de som junto do diretor, muitas vezes, né? O diretor é quem dá a palavra final, geralmente, dos Sim. aspectos artísticos e estéticos do filme, claro. Design de som, então ele faz parte daquela, de certa forma, daquela equipe principal que se reúne diretamente com o diretor. É, Deveria. geralmente todos os profissionais que vão trabalhar artisticamente vão ter que passar pelo crivo do diretor, né? Tanto desde a escolha do roteiro até aspectos mais avançados da produção. Você falou do Star Wars, eu me lembrei também de um outro filme incrível do Ang Lee, que é O Tigre e o Dragão, Sim, sim. e que a espada Destino Verde, que é uma espada mítica até, totalmente simbólica, ela tem um som muito característico, que foi criado realmente para toda vez que ela aparecesse ou fosse retirada. Tivesse Né? a glória de ver aquela espada em Isso, cena, né? exatamente. Então é um som que dá uma identidade também para aquela Justamente, né? espada. Porque Né? você quando tira uma espada de uma... Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de tirar uma espada de uma bainha, mas quando você tira uma espada de uma bainha não faz muito barulho, o barulho não é muito interessante, né? Então, por exemplo, você colocar um som específico para quando tira aquela espada, que é um personagem, de É. dentro de uma bainha, que ela é mágica, enfim. Então, teve todo um trabalho para escolher que tipo de som, o que esse som quer passar, sabe? É um som glorioso, a espada é sombria, entendeu? Ah, Então, certo. tudo isso faz parte também da estética sonora, né, do filme. Que maravilha. Isso é sonoplastia? Sonoplastia é você trabalhar com na verdade, todos os aspectos que envolvem a montagem dos sons, né, e fazer com que eles soem harmonicamente dentro do filme, né, fazem parte do grande mundo da sonoplastia, né? O sonoplasta é o cara que é responsável por isso, né, mas o Hum. design de som não necessariamente vai ser um sonoplasta. E nem o compositor da música. Nem o compositor da música. Embora em circunstâncias
baixo orçamento, né, em filmes de guerrilha, como a gente diz assim, às vezes o cara que tá fazendo a música eventualmente pega também o som para fazer, o cara sabe trabalhar com áudio e tal, mas não, o compositor ele geralmente entrega a música e aí outras pessoas vão pegar essa música e colocar no filme, né? O compositor não senta na mesa normalmente e fica mexendo em botão e knob. Entendi. Vai geralmente passar a música e depois vai ser feita uma montagem, uma mixagem desses elementos. Né? E o Então, compositor pode acompanhar, claro, mas pode, acho que nada às impede. vezes é nada impede. Eu nunca imagino não acompanhar, né? Eu já ouvi dizer que, eu sei, né, na verdade, pela prática, que muitos diretores de certos filmes às vezes nem acompanham o processo de edição do filme, em muitos momentos. E eu fiquei abismado com isso, porque eu imaginei que toda a arquitetura do filme passasse pelo diretor. Mas às vezes ele dirige aquela cena, naquela filmagem, ele tem o resultado final daquela cena, mas como aquilo vai ser editado, às vezes intercalado com outra, muitas vezes é decidido na edição, mesmo na ausência do diretor. Sim, sim, você pode ter um diretor para edição também, né, que vai se preocupar com esse aspecto. Depois que está filmado, qual é o filme que a gente quer contar, juntando as imagens e os sons que a gente tem. É. Então é um outro roteiro. Sei lá, Que coisa. Mas geralmente as produções de grandes diretores e produções mais autorais, ele provavelmente vai acompanhar o processo de criação posterior e vai ter provavelmente também um editor de confiança. Né? A gente tem o caso Sim. do Scorsese, por exemplo, que tem até uma Shoemaker, que é uma editora famosa que a gente trabalha com ele. Então é predileta dele. Assim. Entendi. Não é totalmente assim terceirizado aqui. Não. Não conheço, nem sei quem vai ser o editor, e daí vou ver o filme na caso de filmes pré-estreia. autorais, né? você já tem a equipe que trabalha, né? Você vê que às vezes você pega um diretor famoso, sei lá, um Tim Burton, ele geralmente trabalha com o mesmo grupo de atores, Sim. geralmente trabalha com o mesmo grupo de compositores, né? Então tem uma equipe já que trabalha, que já é uma empresa do... É que pelo meu conceito de arte, para que ela tenha mais consistência e mais unidade, eu imagino que, ainda mais cinema, que é uma arte coletiva, necessita de uma integração, né? Sim. Só de ideias também, não só de materiais prontos, mas de não pode ser puramente processo, técnico, né? A gente sempre Exatamente. tem que passar pelo emocional, né? E acho que trabalhar com uma equipe consistente trabalhar com o emocional também, né? A arte é muito mais do que técnica. É verdade. Apesar do mundo tecnicista em que a gente vive, acho que a arte ainda é um grande exemplo para isso, uma porta para a gente desenvolver isso dentro da gente. Você um amigo nosso em comum, né? Sempre diz que a tecnologia não é substituto para o talento e para o esforço, né? E para o estudo. Exatamente, perfeito. Perfeito. O que é o Foley? Bom, o Foley é uma técnica que permite você gravar. Na verdade, permite, né? É uma técnica que se usa para gravar sons do mundo real, né? Sons do mundo real, que não necessariamente são os sons que estão sendo mostrados na imagem, mas a ideia é que depois você pega esse Foley, manipula e coloca sobreposto à imagem para dar a sensação que aquele som foi gravado junto da imagem. Né? Então, sei lá, você quer mostrar o som de o caso da espada, provavelmente alguém fez alguma coisa, algum barulho específico e montou na espada, ou colocou algum sintetizador, né? Que não seria Foley, mas sei lá, você toma um tiro e você tem o som da bala atingindo a cabeça do cara. Né? Primeiro que você não ia dar um tiro em alguém de verdade, né? Vamos gravar o som real, então chama um voluntário, atira e a gente grava. Mata ele várias tá vezes. Até fica bom. Até fica bom, achar um som ideal. Não, então geralmente você pega, sei lá, bate com um martelo X numa melancia Y e grava o som para parecer que a cabeça do cara tá explodindo, depois você sobrepõe aquilo, né, na mixagem e vê se aquilo funciona, tá? Então, o Foley é esse cara que trabalha, sei lá, o cara tá andando na rua, só que a gente não gravou o som dos passos dele. Depois vai ter alguém que vai colocar um sapato e andar sincronizado com a imagem que está na tela para parecer depois na montagem que aquele som do sapato realmente foi gravado durante a gravação das imagens. Até porque muita gente não sabe, mas é complicadíssimo gravar som direto, ainda mais para pegar esses detalhes. Não, e dificilmente nas grandes produções a gente tem som direto sobrevivendo no filme final, né? Você redubla tudo, os atores se redublam, você coloca foleys, coloca camadas completamente novas de ambiência. Né? Porque o próprio ambiente muda, a cena é gravada várias vezes em momentos diferentes, se é uma cena externa e passa um carro distante, aquilo. Daí na hora de juntar todas essas cenas, o filme fica todo desigual. Você vai gravar um filme medieval e passa um avião, você não tem como explicar muito isso, né? Até se a gente estiver conversando, gravando um filme em São Paulo, 2016, passar um avião, você deixa, rola. Exatamente. Mas agora,
No caso do Senhor dos Anéis, por exemplo, passou um avião, é um problema. Exatamente. Vamos redoblar, galera. Você falou uma coisa agora, eu esqueci. Assim, se isso tem a ver com aquela sonoplastia de rádio, de novelas de rádio, se tem uma herança disso. Criar esses sons que não são feitos exatamente com o mesmo objeto, mas que simulam e muitas vezes são mais convincentes numa narrativa Sim, sim. Eu sonora do que o acredito que som sim, eu real, gosto né? bastante de trabalhar com isso também, né? Fazer sonorização de programas de áudio, enfim, né? Embora eu nunca tenha feito profissionalmente mesmo, mas é interessante. Acredito que só que reste realmente uma herança. Assim como a própria técnica de sonoplastia, ela bebe um pouco da sonoplastia para animação, né? Sei lá, você Ah, pega de animações antigas da Disney, por exemplo, que os caras faziam tudo ao vivo, com, sei lá, tinha que rolar uma chaminé, o cara realmente tinha uma caldeira na sala e microfonava a caldeira, sabe? Então, esse lance do fazer de verdade vem de muito tempo, né? Princípio do século XX ali, né? Tá falando. Quando realmente o cinema começou a ter som ali a partir da década de 30. maravilha. Antes da gente entrar no tema de trilhas para jogos, Uhum. sejam de tabuleiro ou não, fala rapidamente de um trabalho que você fez para um. É um curta-metragem? O caso do paciente Eduardo Kelly? O caso do paciente Paulo Eduardo Kelly foi o primeiro trabalho que eu fiz, é um média-metragem. Um Média-metragem. média-metragem. Ficou com 30 e tantos minutos, né? E foi o primeiro trabalho realmente que eu fiz na época. Eu estudava canto lírico e eu queria escrever alguma coisa instrumental, né? Tava com essa vontade. Perguntei para os amigos se eles queriam, eles me convidaram. E aí eu comecei a trabalhar dentro desse ramo com essa mesma equipe, né, do caso Kelly. Então foi isso em 2010, comecei a fazer e tal, e a gente terminou depois da pós-produção em 2015, mais ou menos. Maravilha. A gente consegue assistir? Isso? Tem acesso? Não, Existe em ainda não. DVD? Ele foi para festivais, então como em festivais é, os filmes têm que ser inéditos, a gente ainda não pode Ah, divulgar perfeito. antes de terminar o circuito de festivais, né? Aí Maravilha. provavelmente até o fim do ano a gente consiga exibir de verdade. Como é o nome mesmo? O caso do paciente Paulo Eduardo Kelly. Paulo Eduardo Kelly. Isso. Porque aí a gente pode, quando for lançado, ouvir na íntegra também o seu Sim, sim. trabalho aí com Faz muito cinema. tempo isso. Desculpem. Já faz tanto tempo assim também. Faz bastante tempo. Que coisa. Jogos. Como é que. Bom, eu sei, eu tenho contato um pouco, não tanto quanto os meus primos, mas tenho um pouco de contato com videogame. Videogame a gente sabe que é sonorizado. E hoje em dia eles estão tão desenvolvidos que as trilhas sonoras de videogame também são gravadas com grandes orquestras, Sim, são sim, sim. compositores específicos, né? Hoje como a gente tem essa mudança da tecnologia, embora eu não tenha trabalhado ainda com videogames, né? Eu não cheguei a fazer música para videogame. Eu já fiz para um jogo de tabuleiro, né? Mas eu, inclusive, cheguei a acompanhar o Kirk Trevor, que é um maestro do Naxos, né, um selo grande, Fantástico. e ele dirigiu a trilha sonora do Diablo 2, que é um jogo muito, muito famoso. Ele falou, realmente, a gente gravou com orquestras, foram 6 horas de música, mais ou menos, para depois sobrar 2, 3 para a gente colocar no filme. Mas o próprio desenvolvimento da tecnologia, ali no final dos anos 90 para 2000, quando se permitiu ter mais armazenamento na mídia, né? Que se fosse um HD ou um CD, que pudesse caber músicas pelo menos em MP3, né? Dentro dos discos para poder usar instrumentos de verdade. E até, sei lá, meados dos anos 90 se utilizava a placa de som do videogame para produzir os sons ali, né? Então você programava a música e o videogame tocava a música ao vivo, então a qualidade não era tão boa, né? Por isso que as pessoas, aquele sonzinho mofado. No começo, mas que é a única coisa que tinha, já era uma grande novidade. E nem por isso a gente tem composições menos importantes, né? Isso é interessante. Um dos exemplos mais famosos é a música do Super Mario. Super Mario, sensacional. Que Até hoje. Que é uma baita música, uma composição muito bonita, muito bem escrita, né? E foi escrita para um sintetizadorzinho de 8 bits. O som é ridículo, entre aspas. Entre aspas, né? E é uma baita música, né? Então não quer dizer que não é só porque, pelo contrário também, né? Sei lá, você comprou o último Steinway, o último Yamaha, que você vai sair tocando absurdamente. Exatamente. É muito complicado, né? Então, fantástico como o artista consegue ser criativo e eficiente com o material que tem em mãos. Contornar, né? A limitação técnica
ela não é necessariamente uma limitação artística, embora ela limite Perfeito. a arte, né? Porque você tem que trabalhar com o que você tem. Assim Uhum. como eu sempre dou esse exemplo, né? Eu, por não ser pianista, dificilmente vou me atrever a tocar alguma coisa que eu escrevo, por mais simples que seja. Então não vou sair, escrever esse negócio, vou sair tocando. Eu prefiro dar para um pianista, por exemplo, para você tocar. Puxa, muito obrigado. Aguardo ansioso. Estou curioso. Vamos ver se eu consigo. Sim, tenho gostado bastante dos seus trabalhos. Que, aliás, é o que eu queria ouvir um pouquinho aqui. A gente tem alguns exemplos da música que você fez justamente para esse jogo de tabuleiro, que é uma coisa bastante curiosa para mim, é uma novidade, que é o The Others. Isso, The Others, que é uma produção em conjunto de alguns estúdios de jogos de tabuleiro do mundo, né? A Guillotine Games, a Cool Mini or Not e a Estúdio McVeigh. Né? Provavelmente as pessoas que não estão no meio nunca têm ouvido falar nesses nomes, né? Sim. Mas é uma produção desses três estúdios, né? E eles me convidaram para fazer a música. Então, como eu disse, é uma música que vai ambientar todo esse cenário futurista, né? Que se passa com esse horror, esses bichos horríveis aparecendo. Tá? Então, Que se a gente coisa. puder ouvir, eu É, dou uma comentada. a gente começa com a abertura, Isso, pode ser. aí dá para ter uma ideia sonora do que é, e depois fala um pouco mais sobre o funcionamento do jogo, para a gente ter uma ideia, porque é justamente um jogo de tabuleiro, não é um jogo digital, não é um jogo de Não, videogame. o pessoal põe a música e rola pra ouvi-la. Ela serve para ambientar certos momentos do jogo, É. mas ela não é necessária, ela não interage com Ela o não é jogo. Né? necessária, ela só é uma sugestão de clima, né? Então você põe, enrola e vai ouvindo pra entrar no mood. Muito interessante. Ai, abertura. Bom, essa música, aqui tem uma introdução, né? Essa parte não diz muita coisa, só uma. Ó, a gente vai falar de alguma coisa, esse negócio não é muito feliz. Essa primeira parte foi feita para explicar a segunda parte dessa música, que eu tinha escrito em alguma coisa parecida no modo frígio, né? Tem aquele lance da segunda menor para fundamental. E esse aqui a gente já tem um tema acontecendo, não é lógico, né? Tem uma introdução de algumas notas repetidas. E entra um tema muito simples, né? Tem Mi bemol, menor. Tudo bem, pode ir comentando, porque em termos de clima a gente percebe realmente que não é uma coisa, não é um joguinho não é muito alegre. Feliz, né? Não tem nada a ver com aquele Super Mario, por exemplo. E essa primeira música, ela é a esperança tentando dar um último suspiro, né? Então ela tá tentando crescer agora, vem notas fortes com essa sensação. E no final da música que a gente vai ouvir, no final dessa parte, a gente tem um acorde dissonante que ele meio que resume parte da melodia da próxima parte. Né? Então já é um intervalo que um tipo de acorde suspensivo que eu utilizo para finalizar a frase da segunda parte da música. Então essa primeira parte era para introduzir a melodia, que mais para frente eu vou repetir, só que num outro modo e com outros intervalos, claro, né? Uma outra harmonia. Percebe como ela tenta ser gloriosa. Tem uma grandiosidade, mas ao mesmo tempo você percebe que ela não é expansiva, pelo contrário, ela parece perspectiva. Ó, agora vai acontecer. Parece que vai finalizar o período, né? E aí termina com suspensão. Uma grande suspensão, porque gera uma expectativa, é uma transição. É como se fosse um Ré maior, tem uma quinta diminuta adicionada, né? Você tira a quinta, transforma ela numa quinta diminuta, então mistura de Ré maior com Ré diminuto. Em termos de discurso, a gente espera acontecer alguma coisa, realmente. E agora entra a segunda parte. Você percebe que a fundamental é a mesma, né? Então a gente tem a memória auditiva da primeira parte, só que entra esse ostinado. Me soa frio isso. Não sei se... O nome que eu escolhi foi a Esperança Está Perdida, né? Como se a esperança que a gente ouve na primeira parte, a melodia aí de novo, esse é o tema que a gente ouviu, é como se essa esperança ela tivesse afundada na lama. É engraçado a gente falar desses termos, não tem como você escrever a esperança está afundada na lama. Mas a ideia, pelo menos a imagem que me veio à cabeça quando eu fiz, foi essa.
Interessante. Esses nomes foram colocados por você, não foi Sim, sim. não foi o cliente que pediu de acordo com o momento do jogo. Não, não, mesmo porque ela não descreve momentos específicos do jogo, né? Ah, é importante saber também. Daqui a pouco você fala do jogo, como é que funciona. Então percebe que ela tá. Ela, ela tem uma movimentação, Sim. mas isso não significa uma. É difícil explicar mesmo, né? A gente tem a sensação, ainda mais que eu não conheço o jogo, mas. Essa parte é um trecho que eu uso mais da escala cromática, né? E sempre concluindo. Então. É tenebroso, né? Ainda mais essa aparição no grave. É uma coisa insidiosa, né? Ele traz pra gente essa sensação de suspense. E percebe também que a gente tem uma frase de piano que entra fazendo um pequeno comentário, né? De novo. E alguns efeitos de sintetizador eu adiciono à música para ajudar a construir o cenário. Né? Então, além da composição, tem um trabalho de sound design dentro da música. Isso que eu ia perguntar, porque tô ouvindo esse. Tem uns sintetizadores e tal. Então, é difícil quando a gente fala de arte delimitar, né, o que é, o que não é. Por que eu não posso utilizar conceito de sound design para compor? Sim, né? claro. E por que eu não posso usar a composição para pensar no som de um filme, ou porque eu não posso usar literatura para pensar na música ou na fotografia. Sim. Né? Então tudo anda ligado e as fronteiras são muito pouco claras. Né? Então aqui eu uso técnicas de sound design para ajudar a contar a história musical. Né? Sim, interessante isso. Porque não é que a tecnologia vem substituir outra coisa, facilitar, não. Com arte, não. Ela é uma ferramenta a mais. Se souber ser bem usada, uma camada a mais. Enriquece timbristicamente, né? Sim, sim. Agora eu vou substituir o meu instrumento por então, outro. Essa é uma discussão bastante interessante. Enriquece timbristicamente. Grande parte das evoluções que a gente teve dentro da música, né, também foram evoluções tecnológicas. Né? Instrumentos novos que surgiram, não estou falando de sintetizador, né? Sim, a gente tem o piano aparecendo, mais pra cá, clarineta, trompete, saxofone, né? E o próprio desenvolvimento de chaves, de outros instrumentos de sopro que já existiam, é um desenvolvimento tecnológico. Justamente. E aqui a música termina num crescendo, né? Que se repete no meio da música. E a gente foi falando, então que eu acabei não ouvindo tanto, não dá, mas deu para o pessoal ir tendo uma ideia geral dessa ambientação, que não é porque é um jogo de tabuleiro que as pessoas pensam, agora eu vou distrair a cabeça, vou me divertir, como se todo jogo fosse um tema tivesse um tema de diversão. É divertido porque é como assistir um filme, né? Tem um amigo até que fala, poxa, eu não vejo filme de terror porque eu pago pra sofrer. Mas é bem isso, você tá imerso naquela, você se propõe até aquela experiência, seja jogando, seja vendo um filme, né? Então, sei lá, você vai jogar um jogo de videogame que vai te dar susto, se prepara, você vai tomar susto. Sim. Não é que isso também diminui a diversão, só não é galhofão, né? Assim, sei lá, um filme do Mr. Bean. É verdade. Cada um com a sua proposta. Pois é. Fala um pouco como que é o jogo. Não imagino, a gente tem tabuleiro, a gente tem cartas, como é que funciona, qual que é a temática geral do jogo? É complicado só explicar o jogo assim, porque qualquer explicação que eu dê, por mais complexo que seja, vai ser incompleta. Você entende. Mas bem. É um pouco diferente do que a gente está acostumado de jogos que tenham muito azar envolvido, né? Então rolagem de dados tem muito pouca. Os jogos mais modernos, inclusive, eles tentam sair um pouco desse lance de sacar carta e jogar dado. Né? Entendi. Porque, na verdade, não demanda a habilidade do jogador isso. Agora, esse tipo de jogo demanda estratégia, demanda você lidar com as habilidades específicas do seu personagem, por exemplo. Você adquire ou assume uma personagem no jogo. Uma personagem, ela vai ter eventualmente determinadas habilidades especiais com que ela tem que lidar, né? Então, sei lá, o personagem é bom para atirar de longe, o personagem é bom para dar porrada, enfim. Então a mecânica ela é toda permeia, né? Esse tipo de jogos assim. Eventualmente, se você tiver um jogo de ação como esse, né, o The Others, que explique ou tenta trazer para a realidade do jogo alguma coisa palpável da nossa realidade. Né? No fim das contas, é tudo matemática aplicada
de uma maneira temática, né? Por meio de teorias de jogos. E nesse jogo também, uma coisa bem legal é que os jogadores, o grupo de jogadores vai jogar contra uma outra pessoa e essa pessoa vai controlar um pecado capital, que são os vilões do jogo. E o pecado que está em jogo, ele vai adicionar dificuldades temáticas. Então, sei lá, quando você joga contra a preguiça, os personagens se movimentam menos, entendeu? Todos. Todos. Não importa. Ou então, sei lá, joga com orgulho, né, o Pride. Sei lá, o personagem que se separa do grupo porque é orgulhoso, ele começa a tomar algumas... Ele perde algumas habilidades. A gente acabou jogando o jogo em inglês, mas ele tem alguns malefícios que são assimilados à jogada dele, né? Porque ele se separou do grupo para tentar ser o Lone Wolf, né? Quer dizer, cada personagem vai ter suas ações possíveis, mas o jogo passa por todos os pecados capitais em cada partida ou não necessariamente? Não, geralmente você joga contra um único pecado, né? Por jogo e tal. E aí esse pecado vai reger, de certa forma, o caminho que os personagens vão tomando. Então toda a história das aventuras, elas são bem temáticas, né? E eventualmente elas têm alguma coisa a ver com o pecado que a gente está lidando. Né? É um tipo de RPG esse jogo? Eu não entendo bem. Esse lance de personagem com habilidade especial e tal lembra muito, né, RPG. Não dá pra dizer que é um RPG nem que não é um RPG, né? O RPG em si mesmo, você não precisa, não vou dizer que também não tem, mas não precisa das miniaturas, dos personagens do tabuleiro, né? Você pode jogar um RPG só um monte de amigos numa mesa e eventualmente você não precisa nem de ficha, né? Com descrição dos personagens e tal. Existem RPGs que você não trabalha com ficha. O RPG, ele é um jogo que, pela definição, pela sigla, é um jogo de interpretação de personagens. Então, como nesse caso você não interpreta personagens, embora você possa, pela brincadeira, né? Mas o jogo não depende disso, ele não é em si um RPG, mas ele traz elementos de RPG. Né? Então, são personagens especiais, cada um tem uma característica especial, tem um grande vilão a ser enfrentado, enfim. Os lances de aventura e tal. Eu tô curioso para conhecer esse jogo. Não foi lançado ainda, né? Tá para ser lançado? Ele foi lançado em Kickstarter, um financiamento coletivo americano. Foi lançado. Foi lançado, foi financiado. E provavelmente agora até o meio do ano as pessoas que financiaram o jogo vão receber uma cópia. Né? E aí a música que eu fiz provavelmente vai estar numa plataforma online para que as pessoas possam baixar e ouvir. Que legal. É bem legal. Bem bacana. Quando que vocês vão ter esse jogo? Você falou? Eu não sei porque o jogo fez bastante sucesso e eles reabriram para financiamento. Entendi. Né? Então as pessoas queriam mais, eles reabriram, então isso atrasou um pouquinho o lançamento. Bom, mas até o meio do ano, provavelmente. Se quiser, eu faço aniversário em maio. A gente tá em março, se você quiser me dar, eu aceito. De presente. Você falou, vamos ouvir uma faixa que tem o nome de um dos pecados capitais, o da preguiça que você citou. Sim. Pode ser? Ela é mais curtinha ou você também comenta? Pode ser o Sloth? Isso. Essa música é interessante porque eu comecei com esse sintetizador. Eu gravei todo ele improvisando. Eu tinha essa ideia na cabeça, são quartas sobrepostas e tem, no fim das contas, tem uma nona menor, se não me engano, enfim. Mas eles são quartas sobrepostas do e eu coloquei isso como o meu guia rítmico, né, pro que viria a seguir. Então eu escolhi que a música não tivesse um pulso. O meu guia do ritmo é o sintetizador. E aí o piano improvisa nos intervalos do sintetizador. Interessante. Entendeu? E aí, conforme a improvisação do sintetizador muda de caráter, a frase do piano também muda. Então são duas ideias que eu tinha e eu falei, vamos juntar pra ver o que rola. E o legal é que depois eu percebi que essa falta de pulso tava tão bacana que se eu parasse pra escrever e estruturar direitinho, então eu esbarrei em nota de propósito, né, pra parecer que eu estivesse tocando piano com a mão mole. Pode assim. ter a ver com a ideia de preguiça. Justamente. De não disciplina, digamos assim. Apesar de ter mixado a música depois, eu não cheguei a retrabalhar, né, ficar corrigindo nota. Eu deixei meio que da maneira que está no improviso. É um caso interessante. É consciente o tempo todo e o processo dialoga com a proposta temática da própria música. Eu achei bem legal. Quando eu ouvi, eu falei, tem que ser a preguiça, não pode ser outra.
coisa. E aí agora ela muda. Percebe que o sintetizador ele é bem percussivo e ele fica mais rítmico. E aí parece uma noção de perseguição e tal. Então o piano ele confirma o que o sintetizador está nos trazendo. O sintetizador é um pouquinho de fundo e o piano ele vai dialogar em cima desses espaços que o sintetizador permite pra gente. E como você disse, a música não interage com o jogo, ela só ambienta. Então não quer dizer que esse segundo momento seja a partir de uma certa ação da personagem. Pode até existir pode ser feito isso, né? Hoje em dia, você pega um iPad e toda vez que você vai enfrentar um desafio específico, você liga o iPad e toca a música. Então, mas não é essa a proposta. A ideia é ouvir. Você pode ouvir isso aqui ou não ouvir isso aqui enquanto joga e uma outra música. Enfim, sei lá. Mas essa ideia de mudança é interessante, porque dentro do momento da preguiça existe um outro caráter, um outro momento ali que se a pessoa quiser colocar, ela já tem esse material musical. Então, sei lá, eu gosto de trabalhar com essas surpresas assim, porque como você disse, o jogo não tá preso, a música não tá presa ao momento do jogo e vice-versa. Então, de vez em quando surpreende com uma passagem mais rápida, mais inspiradora. Talvez isso, a minha esperança, né, é que as pessoas ao jogarem se sintam inquietas nesses momentos sem esperar. Né? Então, trabalhar com a quebra de expectativa dentro da temática do jogo, enfim. É o típico caso que você tem o material. É o oposto daquilo que a gente comentou no começo, que às vezes acontece com o cinema, que eles te dão um material muito rápido, você tem que fazer uma música, às vezes você nem tem contato com as imagens do filme, tem que fazer. Aqui não, você teve contato com o jogo, ou pelo menos com o funcionamento do jogo, você jogou, Sim, joguei. E aí você tem essa possibilidade de ter incorporado, de ter vivenciado tudo aquilo para poder escrever uma música com muito conhecimento de causa, né? Sim. E é até importante a gente ter não só as referências do cliente, mas referências próprias também, né? Sim, então, sim. Esse lance de ecletismo é bastante comum. Aliás, quando a gente conversa com músicos, geralmente se tem bastante preconceitos com esse ou aquele, principalmente músico erudito, né? Não querendo falar mal dos meus colegas, mas sim, mas entendo. Você provavelmente já se deparou com isso, né? Às vezes a gente tem muito preconceito com essa forma de música por ser uma forma menor de arte. Isso é um problema. E você não tem como dissociar isso dos aspectos sociais, das referências que as pessoas têm e tal. Eu, por exemplo, apesar de ter estudado bastante, ter ouvido bastante música erudita, as minhas principais referências são de rock, né? Eu cresci ouvindo rock, então gosto muito de rock progressivo dos anos 70, europeu, né? Você participava de uma banda, inclusive, não é? Eu tenho uma banda eventualmente eu toco com o meu amigo, né? Agora o baterista tá na Holanda, fica pouco difícil a gente tocar com ele. Mas não canta, você toca. Eu eventualmente canto, mas eu gosto de tocar mesmo, né? Então a gente compõe um rock progressivo, tem sintetizador, baixo, bateria, né? Como eu disse, eu não sou um bom instrumentista, mas eu gosto de compor livremente, né, com ele. Então a gente, são amigos compondo por diversão, né? Então não tem um cliente, não tem uma proposta a ser alcançada, a não ser a estética, né, do gênero que a gente está lidando. Mas até é engraçado, porque uma das músicas que a gente compôs mostrou pro baterista, o baterista foi colocar a bateria e ele falou, gente, vocês são preconceituosos assim com gêneros e tal? Não, eu tô perguntando porque vocês têm alguma coisa contra a lambada? Que legal! Absoluto, aí ele colocou e a música virou uma lambada com solo de sintetizador e um baixo com ostinato, ficou bem interessante. Tem tanta liberdade para criação, com tudo que já existe e que não existe, né? Sim. Poder transformar materiais. Quando a coisa fica muito rígida, isso gera um conservadorismo no sentido negativo e até um preconceito com qualquer coisa nova que possa vir. A gente perde riquezas incríveis. Na verdade, o conservadorismo, eu até costumo pensar que o conservadorismo ele não segura nada, ele não impede que nada aconteça. Ele só atrasa, né? E a gente pode pensar isso em todos os aspectos, né? Musicalmente, sei lá, se na época do Beethoven ele era tido como transgressor, ele deu um passo importante, por exemplo, para a estrutura da música no romantismo. Exatamente. Né? E você falar que a transgressão dele não foi importante, por favor. Né? E outra, não confundir conservadorismo com tradição. Tradição é algo num outro nível, muito referencial, mais como um grande fundamento que se manifesta em diversos harmônicos. Mas não é uma lei, né? Toda lei estrita, ela vai limitar
a arte muito mais do que as limitações técnicas, né? Orienta, mas não é um conteúdo rígido. Justamente. É uma justamente. estrutura referencial de mundo muito até. com essa ideia. Realmente, conservadorismo é a palavra que a gente... É a ideia, o conceito que a gente deve evitar, né? Quando a gente... Qualquer coisa, na verdade, né? Eu falar da arte, mas qualquer coisa, né? Exatamente. Que ótimo. Vamos ter que encerrar. Infelizmente, é um programa ótimo. Muito obrigado, também, foi um prazer. É um ótimo profissional, uma ótima pessoa, já conheço há muito tempo, já é meu amigo há muito tempo. É um prazer revê-lo. Gostaria até de mostrar mais ainda os seus trabalhos, se você pudesse falar, mas a gente não tem tempo. Então, passa algum contato seu. Bom, meu e-mail é rafaelpaiola, tudo junto, @gmail.com. Né? Eu também estou no Facebook, Rafael Paiola, se quiserem procurar lá. A gente conversa, bate um papo. E fala um pouquinho dessas coisas que são tão legais de ser faladas, como música e arte. Você não tem piano, né? Você tem teclado. Eu tenho assim, teclado. Se eu preciso de piano, geralmente eu vou para onde tenha, né? Um estúdio ou uma... Muito bem, eu vou te falar onde tem. Eu vou te dar um cartãozinho da AEM Pianos. Que se você quiser comprar pianos, como eu já falei no começo, é um local de muita confiança. Já conheço há mais de 18 anos o trabalho deles. Eles já estão há mais de 45 anos, como eu falei no início, no mercado. Atende todo tipo de cliente, né? Seja, como eu falei, serviços de afinação, de desculpinização, que é muito importante, de transporte, que é importante, um transporte especializado para piano. Às vezes as pessoas se atrevem a transportar um instrumento, que é super complicado. Quando descobre que pesa 250 quilos ou mais, aí eles falam, nossa, não parecia tão pesado, e aí estraga o mecanismo e tudo mais. Então procura a EM Pianos, já apareceu o logotipo ali. O site deles é www.aempianos.com.br e o telefone 2796-3704, DDD 11, São Paulo, capital. Então, muito obrigado, Rafael Paiola, pela presença. Parabéns pelo seu trabalho. Estou curioso aí pelo jogo, espero, de presente de aniversário em maio. Espero que a gente possa jogar um dia aí. Isso, vai ser ótimo. E quero agradecer também ao seu João de Oliveira e Alfredo Duarte por possibilitarem a existência do programa, sempre. Agradecer a você, teleinternauta, que sempre nos acompanha. E nós nos encontramos na próxima segunda-feira, ao vivo às 17 horas, aqui pela UpTV, a TV sem fronteiras.